Oi, galera do programa Faniquito! Agora a matéria é muito interessante, presta atenção. Você aí, dona de casa, que está à frente da TV, pois é, as eleições estão chegando, né? Dia de eleição, e é muito importante que a gente tenha informações a respeito de tudo que envolve, né, esse dia tão importante nas nossas vidas, né? E eu vou falar hoje sobre o que é voto nulo, o que é voto em branco, o que é deputado federal, o que é deputado estadual, como é que você faz para você obter informações do seu candidato, se o cara não é ficha suja, enfim. E ninguém melhor para falar disso, mais uma vez, já não é a primeira vez que eu convido, né, do que o querido advogado Dr. Olavo Câmara. Tudo bem, doutor Olavo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Maravilha, mais uma vez. Legal. A gente é que agradece, você sempre, né, quando eu ligo, você já se dispõe. Não, vamos lá, Patrícia, isso é muito importante, não só para mim, mas para toda a população e para o Brasil inteiro, porque o nosso programa é postado no YouTube, no Facebook, que eu tenho quase 20 mil seguidores, e todo mundo, se quiser obter essas informações, é só pegar o link lá e assistir, certo? Muito bem, doutor Olavo. Eu quero falar antes para vocês sobre a ficha limpa ou lei complementar de número 135 de 2010. É uma legislação brasileira que foi emendada à lei das condições de inelegibilidade, ou seja, que não pode ser eleito, ou lei complementar número 64 de 1999, originada de um projeto de lei de iniciativa popular idealizado pelo juiz Marlon Reis, outros juristas, que reuniu cerca de 1.600.000 assinaturas com o objetivo de aumentar a idoneidade dos candidatos. A lei torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado com mais de um juiz, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso. Vamos entender isso melhor e o doutor Olavo vai explicar para nós. Primeiramente, já que eu fiz uma pauta aqui, vamos falar em voto facultativo, o que seria, né? Então, se o voto facultativo, no caso, não é obrigatório, é obrigatório. O que é o voto facultativo? Os maiores de 16 e menores de 18 anos, eles não são obrigados a tirar o título de eleitor. Mas se eles tiverem o título, poderão votar ou não. Não é obrigatório o voto para eles. Também os maiores de 70 anos não são obrigados a votar. É facultativo o voto. Vota se quiser. Eu conheço pessoas que estão com 80 anos, 90 anos e estão votando, porque querem exercer o seu direito de cidadania. Mas é facultativo para esses dois segmentos, os menores de 18 e maiores de 16, e os acima de 70 anos não são obrigados a votar. Ok. Agora me fala qual a diferença. Vamos de uma vez por toda, que olha, gente, olha que eu vejo... todo mundo confunde. Presta atenção, gente. Essa pergunta é muito importante. Qual a diferença em voto branco e voto nulo? O branco vai para onde? O nulo vai... Porque fala, se você votar em branco, vai para a legenda que tem mais voto. Explica isso direitinho para mim, para todo mundo, de uma vez por todas, gente. Presta atenção. Voto branco e nulo. No passado, quando a cédula era de papel, o voto branco você pegava a cédula, não escrevia nada nela, não anotava nenhum xizinho em nome de nenhum candidato, colocava na urna, era voto branco. Nulo, você fazia um traço, um X em cima de todo, votava para todo mundo, riscava voto nulo. Hoje na urna eletrônica tem também lá uma opção, fica voto branco. E se você também apertar o número errado e digitar esse número que está errado, não tem ninguém com esse número, é voto nulo. Então tem a opção também na urna eletrônica. Parece que é a mesma coisa? Espera um pouco. Parece o voto branco... Você não digita o número de ninguém. Você não digita o número de ninguém, mas... A tecla lá votou. Tá. E você aí o voto nulo, você põe números que não existem e confirma.
E esse esse número não existe, está nulo o voto. Ou seja, vou explicar melhor. Você põe lá 01, 09, 020. Não vai aparecer a carinha de ninguém. Então é sinal que não existe. Aí você vai lá e confirma. Isso é um voto nulo. Voto nulo. Não vai somar para ninguém. Tá bem? Tá. Agora, os dois, presta atenção, tem certeza disso, doutor? Nem o voto branco, nem o voto nulo não vai para partido e para candidato nenhum. Eu te processo, hein, doutor? Fala a verdade. No passado, os votos nulos nunca serviram para ninguém, para nada, para nenhum cálculo. O voto branco teve um momento em que ele somava para apurar o quociente eleitoral. Hoje não mais. Hoje, tanto o voto branco como o voto nulo não serve para nada e para nenhum cálculo de coeficiente eleitoral. Só somam os votos válidos. Os votos válidos são os votos que servirão para os cálculos. Então, por exemplo, para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente da República, soma-se os votos, quem tiver 50% mais um dos votos está eleito. No caso dos cargos legislativos ou proporcionais, o vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, é feito um cálculo. Como é que é feito esse cálculo? Soma os votos de todos os candidatos, por exemplo, deputado federal. Eu somo os votos de todos os candidatos daquele partido ou da coligação e divido pelo número de vagas. Por exemplo, no caso do Congresso Nacional, vamos pegar São Paulo. Digamos que São Paulo tenha 100 candidatos a deputado federal, 100 vagas para deputado federal. Eu somo os votos daquele partido, divido por 100, que é o número de vagas, eu terei quociente eleitoral ou coeficiente eleitoral. Então, digamos que eu tenha lá 100 mil votos do quociente. Cada vez que o candidato atingir 100 mil votos, ele está eleito. Quem é o eleito? Os primeiros da relação. Digamos que ele não teve 100 mil votos, nenhum candidato atingiu 100 mil votos, que é o quociente. Mas somando os votos todos do partido ou da coligação, deu 500 mil votos. Eu divido por 100, deu 5 candidatos. Então as coligações é de grande importância, então. As coligações, um partido pode sair candidato, pode lançar candidato somente ele, com a sua PKK, por exemplo. Partido PKK, não existe, mas só para simbolizar. Ele saiu candidato sozinho, lançou seus candidatos a presidente, de presidente a deputado estadual, só ele. Só vai somar os votos dele. Mas digamos que ele se coligou com mais 5 partidos. A coligação, o PKK mais 5 partidos, é como se fosse um partido único. A coligação soma os votos de todos os partidos. Agora, só uma pergunta. Voltando aqui ao voto branco e voto nulo. Existe assim uma garantia? Porque a gente ouve falar muito em maracutaia, de manipulação de voto, mesmo na urna eletrônica. Tem algum desses dois, o branco ou o nulo, que dá mais firmeza de realmente ser mais difícil fazer alguma trambicagem? Tem uma ilusão aí na sociedade brasileira que fala assim: o voto branco e nulo serve para quem está no poder. Ilusão, não é verdade. A Constituição é muito clara. Quem é que vence as eleições? No cargo executivo, presidente, governador, prefeito. Vence as eleições quem tiver 50% mais um dos votos válidos. Está excluído o branco e nulo. Digamos que nós temos 143 milhões de eleitores. Digamos que só 1 milhão votasse. 50% mais um está eleito. Não, mas, 1 milhão de votos. Mas você não respondeu minha pergunta. O branco e o nulo, qual que você acha que é mais garantido para não haver maracutaia que a gente já escutou até escândalo, que houve manipulação de voto na urna eletrônica? Tem esse comentário que é possível manipular, fazer, assim como um vírus na internet, é possível manipular os votos brancos e nulos em prol desse ou daquele. Eu não sou técnico de. Mas você não acha que se colocar, não é melhor colocar do que não fazer nada? Colocar algum número qualquer? É melhor nulo, é melhor anular do que deixar em branco. É mais garantido o maracutaia. Mais garantido, mas existe técnico hoje com tanta sabedoria que é possível fazer manipulações. Acredito que seja possível, sim. Doutor Olavo, a lei da ficha limpa já foi efetivamente aplicada? Está sendo aplicada. A Lei 135, que altera também a Lei 64, que é a Lei de inelegibilidades. É uma lei que eu também participei na composição dessa lei,
no abaixo-assinado. Nós fizemos um abaixo-assinado aqui em Mogi, nós conseguimos 8 mil assinaturas para somar esse 1.600.000 assinaturas e o Congresso Nacional transformou em lei. O que é a lei denominada ficha limpa? É uma lei que diz o seguinte: o candidato ou o político já com mandato que for condenado por órgão colegiado da Justiça, ele torna-se inelegível. Por exemplo, se for condenado aqui na Justiça Comum em Mogi, é um juiz só. Mas se for condenado no Tribunal Estadual, que é um conjunto de pelo menos 3 juízes, então ele se torna ficha suja, fica cadastrado e ele não pode ser candidato. Tem vários candidatos aqui na região que estão impugnados, que estão com recurso. Mas enquanto entraram com recurso, eles podem, porque eu sei de alguns candidatos que estão aí, que eu vejo aí propaganda, e que eles, pelo menos que eu sei, eles ainda eles não poderiam estar se candidatando. Como é que é isso aí? O regime democrático, ele permite que todo e qualquer cidadão proponha recursos na justiça até que todos os recursos sejam esgotados. E até que instância vai esse recurso? Vai até o Tribunal Superior Eleitoral e, se depender do caso, até o Supremo Tribunal Federal, se for o caso. Ganha tempo demais, doutor, pelo amor de Deus. Bom, essa é uma opinião, mas tem que respeitar o que diz a Constituição. Tá certo? Então é o seguinte: os candidatos, se são lançados candidatos, quem é deputado, senador, etc., deputado estadual, governador, que vão para a reeleição, se eles tiverem condenação por órgão colegiado, se torna inelegível. Ao registrar a candidatura, o Tribunal Regional Eleitoral vai impugnar, através do Ministério Público, deles próprios, ou através de alguém, vai impugnar, porque estão cadastrados já como ficha suja. Cabe recurso. Esse recurso, então, vai para o próprio tribunal. Na sequência, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e até para o Supremo, se for o caso. Então, enquanto não se esgota isso, ele continua fazendo a campanha, mas tem um detalhe importante: ele pode até ser eleito e não tomar posse e não ser diplomado. Como? Se a justiça demora tanto, que tem tudo isso, pode recorrer, como é que... Mas até a fase da diplomação, isso tudo tem que estar julgado. Tem que estar julgado e terminado. Ah, é? Exatamente. Então é o seguinte, digamos que o candidato João da Silva, não vamos falar nome de ninguém porque, né? Digamos que ele esteja cadastrado lá como ficha suja, condenado por órgão colegiado. Lançou a candidatura para a reeleição de deputado, foi impugnado, não pôde continuar, está impugnado, mas ele continuou. Fez recurso. O recurso, não se esgotaram os recursos ainda. Então vai com pedido de liminar para um tribunal, para outro e tal. Digamos que liberaram a candidatura dele. Ótimo, parabéns para ele. Digamos que não, mantiveram a impugnação. Ele está eleito, mas está impugnado, não vai poder ser diplomado. Porque todo candidato eleito recebe da justiça um diploma, com o nome, o órgão da justiça que está diplomando e quantos votos ele teve em qual cargo, se foi governador, se foi deputado, senador, etc. Esse diploma lhe garante a posse no órgão que ele vai ser o comandante, ou seja, se for governador, se for prefeito, se for presidente ou se for membro do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa. Então esse diploma lhe dá direito a tomar posse. Se ele não for diplomado, não poderá tomar posse. Estou sabendo que tem acho que uns 366 candidatos no Brasil aí que estão nessa situação aí, mas muitos deles aí são candidatos, mas estão aguardando aí, e são fichas sujas, é isso? Ficha suja, enquadrado na linguagem popular de ficha suja. Significa que estão impugnados. Impugnados não pode disputar a eleição. Mas eles estão disputando, tem muito. Aqui em Mogi mesmo tem um monte. Eles não podem disputar a eleição assim, entre aspas, porque eles disputam as eleições, mas estão com a candidatura impugnada. Os votos que eles tiverem, se persistir isso, serão considerados votos. São anulados os seus votos. Seus votos são anulados. E vai entrar um outro no lugar. Agora, doutor Olavo, fala uma coisa aqui que é muito importante, que eu acho importante. Vamos ensinar o pessoal como é que faz para saber se o seu candidato é ficha suja ou ficha limpa. Porque hoje em dia dá para você saber. Você vai botar errado
que a sua grande força para a mudança desse país é na hora do voto, você vai votar errado se você quiser. E o doutor Olavo vai dar algumas dicas como você conhecer e saber do seu candidato, se ele é ficha suja ou se ele é ficha limpa. Basta entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ou no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e faz a pesquisa lá, põe o nome do candidato, vai aparecer se ele está impugnado, se ele está com ficha suja, impugnado, e se está inelegível, se não tem processo contra ele, etc. Como é que a pessoa, doutor Olavo, a pessoa que quer denunciar, por exemplo, o candidato, né, lógico que tem que haver provas, né, para haver uma denúncia, qual órgão que ela deve procurar? Ministério Público, ou o juiz eleitoral da comarca. E Mogi quem é? Mogi, eu não sei quem é o juiz, não sei se é o doutor Miano, não lembro agora. Mas tem um juiz eleitoral responsável, você vai lá e faz uma denúncia para ele ou para o Ministério Público. O Ministério Público vai tomar as providências. Também você pode fazer uma petição, uma carta, e levar no cartório eleitoral, que essa carta será levada para quem de direito, se é o caso de juiz e tal, que vai tomar as providências. Direito é prova. Tudo que a gente falar, nós temos que provar. Então, por exemplo, não adianta as pessoas falarem, mas não tem prova alguma. É preciso provar. Agora, claro, há momentos que o Ministério Público, o juiz, etc., pode proceder a uma investigação. Tá? Antes de continuar e abrir um processo contra esse ou contra aquele. Mas esse direito é prova. Então é preciso sempre que as pessoas não podem só falar, sem ter como provar os seus argumentos. É preciso provas reais, concretas. Claro. Agora me fala uma coisa, a sua opinião aí sobre o horário político, né? Você acredita que as pessoas acabam se acomodando aí, assistindo, né, na televisão e não procuram realmente saber mais sobre os candidatos? Quer dizer, porque chega nessa época, fala sério, hein? Chega nessa época, eu vejo cada mentira nesses outdoor, nesses cavaletes, eles falam tanta mentira e chega nessa época, os candidatos começam a fazer tudo. Nossa senhora, ele parece que eles ficam o tempo todo, os anos todos sem fazer nada para chegar nessa época, começar a fazer tudo para aparecer, né? Então, em relação a esse horário político na televisão, você acha aí, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que o horário político está um pouco ultrapassado, ele podia ser modernizado. Ao mesmo tempo, a avalanche de candidatos é muito grande. As pessoas não conseguem gravar o nome de todo mundo, etc. Os cargos majoritários, presidente, governador, ainda dá para gravar mais. Mas a quantidade de candidatos a deputados federais, estaduais, senadores também são poucos, mas federais e estaduais é muito grande a quantidade em cada estado. No estado de São Paulo, veja quantos partidos nós temos. Temos 42 partidos, ou seja, 32 partidos estão legalizados, são oficiais. Tem mais 10 partidos que estão pedindo registro, mas estão participando da eleição através de coligações e dos nomes que indicaram. E tem mais 10 partidos trabalhando de forma clandestina ainda. Então é muito grande o número de partidos que as pessoas não conseguem gravar. Ao mesmo tempo, tem uma outra questão que eu sempre bato nessa tecla. São os tipos de votos. Como é que vota o eleitor? O eleitor brasileiro, ele vota assim. O primeiro voto dele, isso é uma grande maioria, é o voto de negócio, é o voto de interesse, é troca. Eu voto nele, mas eu quero isso, eu quero dinheiro, eu quero uma vaga no emprego tal, eu quero ambulância. É bem assim, típico brasileiro. Isso, o segundo voto é o voto de afinidade. Você olha na televisão, por exemplo, ou folhetinho, fala que moça linda, que moço bonito, olha os olhos dele, o cabelo. Coitado do palhacinho, coitado do cachorrinho, né? Tô com dó do cachorrinho, vou botar no cachorrinho. E você vê também assim a cor dos olhos, que discurso lindo, como fala bonito. Então acaba conquistando a pessoa pelo seu tipo físico. Esse é o voto de afinidade. E finalmente o voto de consciência, que é o menor, varia de 3% a 5%, que é o eleitor exigente. 3% a 5% só? Só. Então dá lá. Que é o eleitor exigente. Ele quer saber a vida pregressa do candidato, as suas propostas, seu grau de instrução, se o que ele está falando é verdadeiro e tem chance de viabilizar como projetos de lei e transformar em lei. Então esse é o melhor, é o voto de consciência.
Por isso que eu proponho sempre que o melhor voto para mim seria a liberalização do voto, ou seja, tornar o voto não obrigatório, vota quem quiser. Nos países em que o voto está liberalizado, ou seja, não é obrigatório, comparece para votar de 50% a 70%, não mais que isso. O pessoal tem medo, não, se o voto for livre ninguém vai votar. Não vai, né, mesmo aqui nesse país não, está todo mundo satisfeito, ninguém vai votar. Esse é um problema sério. Agora, uma das coisas que eu não vejo nos candidatos, nenhum candidato a governador, deputado federal estadual, é falar, por exemplo, uma coisa primordial para toda a região aqui do Alto Tietê, até passando por dentro da capital e indo para o interior, que é o Rio Tietê. Esse Rio Tietê precisava ser despoluído completamente, torná-lo navegável e como uma fonte de turismo, além de preservar a água. Veja, estamos com seca nesse momento, problema de água, correndo riscos. Então o Rio Tietê precisava ser altamente preservado, mas pelo jeito não vejo nenhuma proposta de nenhum governador, de nenhum candidato a deputado federal e estadual que fale sobre o Rio Tietê. Esse é um assunto. Outra questão que me preocupa muito, que eu não vejo também nenhum candidato a presidente, nenhum candidato a deputado federal e estadual do nosso estado comentar, é a dívida interna pública. O que é a dívida interna pública do Brasil hoje, que atinge 2 trilhões de reais? Ultrapassou já 2 trilhões de reais. São dívidas do governo com os bancos, uma dívida interna. Pegaram esse dinheiro para fazer Bolsa Família, esse dinheiro foi utilizado para pagar dívida externa, esse dinheiro foi utilizado para assessorar, ajudar outros países. Vai botar no bolsinho um pouquinho também. Bom, isso eu já não sei, mas o que eu posso dizer é que essa dívida interna amarra o governo na mão dos bancos. E os bancos fazem o que quer, rola, né? E os bancos também ficam na mão do governo. Então, eu não vejo nenhuma proposta para acabar com a dívida interna pública, como pagá-la, como diminuí-la. E também seria interessante, que não vejo também nenhuma proposta, que todos os candidatos deveriam propor fazer 10 anos de economia e 10 anos de combate ao desperdício. Combatendo o desperdício de dinheiro público, ensinando uma nova cultura para que todo o povo também diminua o seu desperdício, os governos também diminuam, parem de desperdiçar e economizar também. Talvez isso seria uma forma de começar a combater e pagar essa dívida interna pública para liberalizar os governos e ter dinheiro para os investimentos, para fazer crescer o produto interno bruto. E aí temos as verdadeiras condições que nós precisamos. Ter hospitais de primeira linha, ter escolas de alto nível. E também eu sempre proponho nas minhas alocuções aqui, minhas palestrinhas, eu sempre proponho que não há no Brasil uma escola de governo. A escola de governo que eu me refiro é uma escola mais ou menos nos moldes da Escola Superior de Guerra, ou seja, todos os candidatos de vereador, prefeito, até presidente da República, todos, para qualquer cargo, deveriam, antes de ser candidato, passar por uma escola de política, escola que ensinasse governar, administrar, compreender orçamento, história da sua nação, quer dizer, compreender política profundamente no seu nível histórico e da ciência política. É uma formação acadêmica. Uma formação acadêmica. Todos os candidatos têm que passar por isso. Como na França, por exemplo, a França tem uma escola chamada ENAD, que quer dizer em francês École Nationale d'Administration, Escola Nacional de Administração. Todos os candidatos passam por essa escola. A Inglaterra também tem. Então, quer dizer, é uma forma que você teria de preparar nossos candidatos. Ter candidatos mais preparados, né? Mais culturalmente mais informados, mas esse país aqui não é. Também ter uma educação política para que as pessoas passassem a amar mais a sua pátria, ter mais interesse na pátria como cidadão do que nos seus interesses pessoais. Não enxergar só seu umbigo, mas enxergar uma nação brasileira com 203 milhões de habitantes agora, rica. Por exemplo, o Brasil é tão rico. Quando a gente viaja para alguns países, como a gente teve a oportunidade de conversa com os estrangeiros, eles falam, como que pode? O seu país é tão rico, tantos recursos, e tem um povo lá pobre, tem favelas, etc. Então a gente fica até envergonhado. Mas veja, nós temos um produto aqui no Brasil... A resposta é simples, né, doutor? É simples. Nós temos um produto no Brasil, que está no norte da nação brasileira, Roraima, Amazonas, por aí, chama nióbio. O nióbio é um produto mineral, um recurso natural da terra, que todos os países do mundo cobiçam e querem. Ele serve para fazer
peças, armamentos, tanques de guerra, etc. O nióbio, 93 a 95% da reserva de nióbio do mundo estão dentro do Brasil. E eu visitando uma vez Roraima, eu fui fazer uma palestra para a Faculdade da Amazônia, a Universidade da Amazônia, que tem em Manaus e tem em Roraima também. Fui fazer uma palestra lá. Depois, um dado dia, eu queria visitar uma área lá de índios, mas não podia entrar, só pode entrar estrangeiros e índios. Dizem que naquela reserva tem também nióbio, esse produto, e que é contrabandeado para os países do mundo, em torno de mais de 700 milhões de dólares por mês. Uau. Então é um país rico, o país nosso é riquíssimo em recursos. Por exemplo, a África tem 2.200 espécies de aves, o Brasil tem 2.400. Então, é um país maravilhoso. Nós sabemos, nós poderíamos ser o melhor país do mundo, só não temos por causa de você, de mim, entendeu? Porque só podemos mudar esse país na hora do voto, e ponto. E que tristeza que dá quando ele fala que 3 a 5% só das pessoas vota consciente. O resto é tudo porque gostou dos olhinhos, da boquinha, dos peitinhos dela, ou porque ele me deu uma cesta básica, um churrasquinho de laje, enfim, isso me deixa chocada, isso me deixa extremamente revoltada, entendeu? Mas aí vai cair aonde? Na cultura, na falta de educação. Antes que eu esqueça, a maioria desses votos, desses 3 tipos de voto, é mais, tirando o que seria correto, que é o voto consciente, qual que ganha aí? Você sabe, na pesquisa? Qual que ganha como assim? É o voto por simpatia, que você falou os dois primeiros. É o voto de interesse. O voto de interesse. Tá aí, ó. Tá aí, o voto de troca ganha. Então, continuem assim e continuem vendo o país do jeito que está. Conversando com alguns amigos, a gente estava num bar, bebendo uma cervejinha, conversando, aí que surgiu uma conversa, e a conversa era a seguinte: bem, teve um cidadão que falou assim: a mim não interessa quem vai ganhar, eu votei nele, ele que se vire. Errado. Eu votei nele, eu tenho que acompanhar a vida dele para saber se tudo que ele falou é verdadeiro, se ele é sincero, se é correto. Outra questão que vejo que falta no Brasil é o chamado recal. O que é isso? Olha, se o povo votou e elegeu aquele candidato, o povo tem o direito de tirar o voto dele, ou seja, fazê-lo perder o mandato. Isso também raramente se vê no Brasil, o povo fazer isso. Mas, lentamente, tem um segmento da população tomando consciência. Já está um pouquinho melhor em alguns setores. Eu acho que é por causa da internet. Hoje em dia as informações são muito rápidas, as coisas acontecem muito rapidamente. Antes que eu me esqueça, porque fico preocupada com o tempo. O que acontece se houver a maioria dos votos nulos ou em branco? O que pode acontecer? Eu ouvi falar uma vez que se não sei quantos % votar em branco ou em nulo, tem que haver uma nova reeleição, mudar todos os candidatos. Explica isso para mim, para a gente finalizar. Não existe. O que vale é o seguinte: só se, por exemplo, em determinada cidade, vou falar eleição para prefeito, por exemplo. Aí tem 2 candidatos a prefeito e os 2 foram considerados, os seus votos foram considerados nulos por algum motivo legal, então se faz nova eleição. Caso contrário, não. Nós temos aí, por exemplo, para presidente da República, tem acho que 10 candidatos ou 9, né? Tem os 3 principais e tem vários outros candidatos com um percentual muito baixo de perspectiva de votos. Muito bem. Pode votar quantos votos nulo e branco quiserem. O problema é o seguinte: a Constituição é muito clara. Os votos são considerados os válidos. Os votos válidos é que vão ser destinados para os candidatos. Então, por exemplo, no primeiro turno, se um candidato tiver 50% mais um dos votos válidos, significa o que votos válidos? Excluídos os brancos e nulos. E tem também as abstenções. Que são abstenções? Aqueles que não foram comparecer para votar. Mas eu quero saber o seguinte, doutor Lá, peraí. Por exemplo, se a maioria da população tem lá 3 candidatos principais lá para presidente. Um lá teve 1.000 votos, outro teve 2.000 e o outro teve 500. É muito pouco. E o resto da população tudo votou nulo. Mesmo assim, o que teve mais votos, mesmo sendo essa mixaria, ele se elege? Para mim, a minha interpretação é o seguinte: 50% mais um dos votos válidos. A palavrinha, essa frase, votos válidos, é o que está em jogo.
importa. Não importa. Tem 143 milhões de habitantes, de eleitores, quer dizer. Digamos que só 1 milhão votou. Se alguém tiver 50% mais desse 1 milhão, está eleito. Uma pena, porque eu pensei que até era uma maneira de agora, protestar, entendeu? As pessoas... Valeu o protesto, mas veja só, é o que tá na lei, a minha interpretação é essa. Agora, se houver alguma questão legal, um crime eleitoral, etc., então pode-se anular a eleição e provocar outra, mas acho muito difícil acontecer no Brasil. Agora, doutor Olavo, em relação à Cidade Limpa, hoje tá uma bagunça com esse negócio de cavalete. Acho engraçado, né? Outro dia botei um negocinho, um adesivinho ali numa loja lá do pequenininho desse tamanho. Passou lá a fiscalização, tirou, já queria multar lá a loja, negócio lá da minha festa. E agora? Cadê o prefeito de Mogi das Cruzes? Cadê a lei da ficha da Cidade Limpa? Ninguém vai fazer nada, não? O que você pensa disso? Já melhorou bastante, porque você não está vendo muros pintados, você não está vendo cartazes em postes, nem outdoor. Não importa. Mas já melhorou bastante. Mas ainda tem gente que está... O que foi permitido são os cavaletes. Os cavaletes são permitidos nas calçadas, desde que não atrapalhem o andamento, etc. O que poderia ser feito, e que não está sendo feito, é que à noite os candidatos deveriam retirar os seus cavaletes, eles não retiram, continuam lá. Mas também tem havido muita quebradeira de cavaletes. Você passa a ver cavalete no chão, cavalete destruído, etc. Os cavaletes são permitidos. E também o folheto, o santinho, os folhetos, etc. As propagandas nos carros, as fotos nos carros, o alto-falante, isso é permitido. É o que está permitido, mas a televisão e rádio. Mas já melhorou bastante. Se você considerar que no passado a cidade ficava completamente suja com os cartazes nos postes, nos muros, e pintava os muros, etc. Isso acabou. Como assim? Você falou televisão e rádio no horário político? Horário político, logicamente. Horário político. Porque outro dia eu passei ali, quase ali em frente, antes de chegar um pouquinho do Davó, meu Deus, aquele canteirinho que fica, né, para a pessoa que atravessa de um lado para o outro e para ali para poder atravessar de novo, aquilo ali, você nem via direito. Era um cavalete atrás do outro, do mesmo candidato, aquela coisa, eu olhei assim, falei, meu Deus, pô, e cadê a prefeitura que não faz nada? A hora de multar os pobres coitados que trabalham com coisinha boba, vai lá e multa. E agora? Hein, prefeitura? Hein, administração? Cadê? Cadê os fiscais? Cadê para multar esse povo? Tá errado, direitos iguais para todo mundo. Mas uma questão importante também é que a boca de urna, embora proibida, ela vai prevalecer no dia da eleição. E aí você verá a quantidade de santinhos jogados no chão, nas ruas, perto dos locais de votação. Isso também deve ser proibido. Deve ser proibido. Agora, o que vai prevalecer nesta eleição e nas outras também é ainda as ferramentas eletrônicas. Isso vai valer muito. Mas o rádio e a televisão. Embora o rádio e a televisão, as pessoas... Muita gente desliga, muda de canal, etc., coloca um filme no logo, mas ainda prevalece. Agora, é importante... Prevalece, mas não deve, as pessoas não devem acreditar em tudo aquilo que escuta. Eu acho que o que prevalece mesmo, que teria que prevalecer, é ir atrás, através das próprias redes sociais, como esse instrumento que você colocou, conhecer o candidato, ver a ficha dele. Eu acho que esse é o melhor, porque televisão você fala o que você quer. Né? Esse é o melhor. A melhor coisa é conhecer o candidato e confiar nele. E também cobrá-lo, fazer cobranças, acompanhá-lo, ir atrás, etc. Se ele for eleito deputado federal, estadual, etc., de vez em quando mandar uma cartinha para ele, telefonar para ele. Aliás, pode até ligar, cobrar para o Congresso Nacional, porque somos nós que pagamos mesmo, você pode ligar, cobrar e fazer protesto, mandar abaixo-assinado, etc. Mas só que nós brasileiros cobramos muito pouco dos nossos candidatos. Então é preciso confiar no candidato. É isso aí. Obrigado. Adora, né? Ele é muito... Ele tem muito conhecimento. Acho que você é uma pessoa muito inteligente. E sempre quando tem essa época de eleição, eu sempre venho encher teu saco, não é verdade? Agradeço, Patrícia Olhos. Muito obrigado mesmo. E que e que seu faniquito continue prosperando e que você seja muito feliz e tenha sucesso. Obrigada, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço. Beijo na tua esposa linda, da tua filha Isabela, a coisa mais linda, adoro. Uma fofa, um beijão nas duas, viu? E que o nosso país tenha pessoas maravilhosas, capazes de fazer grande administração e ajudar o país a sair da violência, do tráfico, da corrupção. É isso que a gente quer. É isso aí. Valeu e até a próxima. Dá outro beijo aqui. E gruda aqui em mim, doutor. Não como, não.